Modernismo segunda geração. Definição: modernismo segunda geração. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Chamada de Geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na Semana de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo rompendo com a arte tradicional. A publicação Alguma Poesia, 1930, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, 1928, do escritor José Américo de Almeida. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Contexto histórico da segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu com um contexto conturbado. Após a crise de 1929, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, 1937 a 1945. Características: influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultura e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Principais autores: Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores representantes, sendo o precursor da poesia de 30. Cecília Meirelles, com forte influência da psicanálise e da temática social, é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Mário Quintana, chamado de poeta das coisas simples, possui uma vasta obra poética, destaque para o livro A Rua dos Cataventos. Outros nomes: Murilo Mendes, além da poesia, foi destaque na prosa de 30 e publicou textos na revista Antropofagia. Jorge de Lima, chamado de Príncipe dos Poetas, foi escritor e artista plástico. Vinícius de Moraes, outro grande destaque da poesia de 30, foi compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Em 1933, publica seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância.